pedra. Então Jesus falou, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, está dizendo, sobre Pedro eu vou edificar minha igreja, que ele é a pedra. Tá. Só que aí, cara, em Atos Apóstolos 4:11, Pedro começa a falar num discurso que Jesus é que é a pedra, e não ele. Tá. E Jesus é a pedra. Daniel Lopes explica a origem e a importância do Papa. Ele conta como surgiu essa ideia e por que o protestante não concorda com a figura do líder da Igreja Católica. Comenta aí sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. O que é a figura do Papa pra galera? Sim, isso é tranquilo. E como a gente tinha falado no backstage, 2000 anos em 2 minutos. Por favor. Farei, né? Farei. É o maior corte da Vamos história do YouTube. Zipar, para usar um termo mais antigo, Maravilhoso. zipar o conteúdo. Então, na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus pergunta, quem é o Filho do Homem? Ou seja, quem que é o Messias? Aí Pedro fala, você que é o Messias, pô, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá. Aí Jesus fala pra ele, eu te digo que tu és Pedro. Não, primeiro ele fala, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dessa frase, dessa situação, desse encontro ali, ou dessa conversa, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, sai essa ideia de que Jesus escolheu Pedro para ser o líder da igreja. Tá. E quando ele fala, eu te darei a chave do reino dos céus, que ligar na terra será ligado nos céus, é daí que a gente tem aquele logotipo do catolicismo, ou do Vaticano, que tem a coroa do Papa e as duas chaves. Perfeito. Que Pedro, né, igual quando tá chovendo, a galera fala, São Pedro tá lavando o céu. Porque foi criada essa ideia de que Pedro que tem as chaves do reino, decide quem entra, quem sai. Então foi daí que que surgiu essa ideia que Pedro seria o líder. E, segundo a tradição católica, ele foi para Roma e se tornou o primeiro líder da igreja e recebeu esse título de Papa. Os protestantes não concordam com isso. Não. Acham que não foi nada disso. Se você quiser, a gente explica. Dá pra Vamos explicar. Esse é o lance. rapidinho, então. Por favor. Exato. Então, é curioso porque logo depois que Jesus elogia Pedro, fala, parabéns, Pedro. Pô, você deu a resposta certa, né? Aí, mencionando aqui como foi. Parabéns. aí Pedro fala assim, a Bíblia, o texto ali de Mateus fala, aí Jesus passou a falar para eles qual seria a sua missão. Ele falou, então a minha missão, já que vocês descobriram que eu sou o Messias, é o seguinte, eu vou para Jerusalém, a princípio eles vão me receber bem, mas depois de 3 dias eles vão me matar. Mas fiquem tranquilos que eu ressuscito no 3º dia. Aí, nego, tranquilo? Não, então... Peraí, Quem falou? tinha alguém provavelmente tava bebendo algum vinho. Peraí, O que ele falou? Acho que eu entendi Exatamente. errado. Ele falou, vão matar ele. Falou. Então, aí o Pedro falou assim, não, de jeito nenhum vou deixar ninguém encostar o dedo em você. Tô adaptando o texto bíblico aqui para um carioquês aqui, mambembe. Se fosse no filme, eu falar, hell no! Exato. Não. Então Pedro falou, de jeito nenhum. Aí Jesus vira para Pedro, que ele tinha acabado de elogiar, fala, arreda de Satanás, porque você não entende nada das coisas de Deus, só dos homens. Se eu fosse Pedro, eu falaria, Jesus, você é meio bipolar, né? O Jesus, ele que bate, acontecendo? ele assopra, ele bate Não, elogiou, depois chamou de Satanás. Sentindo São Pedro aqui agora. Maravilhoso. Então foi nessa troca aí. Foi nessa troca. Só que o protestante, o que ele fala? Isso. Ele fala assim, olha, essas chaves que Jesus deu, ele não deu só para Pedro. Porque em Mateus 16:18, ele fala para Pedro, dar-te a chave do reino do céu, porque Pedro era o cara com quem ele estava conversando. Depois, em Mateus 28:18, Jesus vai dar as chaves para todos os discípulos. Entendi. Ele fala a mesma frase, só que para todo mundo, dar-vos-ei a chave dos céus. Tá. Então, aí, quando Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, a galera pensa assim, poxa, Pedro significa pedra. Então Jesus falou, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, está dizendo, sobre Pedro eu vou edificar minha igreja, que ele é a pedra. Tá. Só que aí, cara, em Atos Apóstolos 4:11, Pedro começa a falar num discurso que Jesus é que é a pedra, e não ele. Tá. E Jesus é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Aí, para confirmar isso, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4, Pedro fala mais 9 vezes que Jesus é a pedra. Ele fala, Jesus é a pedra escolhida por Deus, preciosa, quem nela crer não será confundido, pedra eleita e preciosa para os que crerem, mas pedra de tropeço para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Caramba. Então Pedro, várias vezes vai reforçar, a pedra é Cristo. Foi nessa que ele também falou, o peito do pé do Pedro é preto. Foi também. exatamente. Ele gostava desses trava-línguas. Trava-língua. Ele tinha essa história. Foi nessa época. Questões / perguntas, né, nessa brincadeira, jogando só um salzinho de conspiração. Isso. Primeira, é possível que de alguma forma, na tradução da Bíblia, isso tenha ficado confuso? E se sim ou se não,
é possível que, de repente, aí é uma questão muito mais filosófica do que uma resposta concisa, mas que Pedro tenha agido por essa forma, porque, tipo assim, pô, Jesus, e eu vou falar num coloquialzaço, tá? Não vou, galera, não sou um religioso com termologismo. Jesus é meu chefe, Jesus é ali meu chefão, Isso. sacou? Porra, eu vou falar que o cara, ele que é o cara, ele que é o Sim. pica, eu não posso falar que sou eu, porra. Senão a galera, você não pode pegar mal. Sim. Tem um pouco, assim, da tradução, ou talvez do pensamento filosófico lá de Pedro ter pensado isso? Tem uma questão interessante da tradução, porque quando Jesus fala tu és Pedro e sobre esta pedra, são dois termos diferentes no grego, no Novo Sim. Testamento tá no grego. Pedros é Petros, né? E pedra é Petra. Petros é uma pedra pequena, Petra é uma rocha irremovível. Ah, tá. Então, o que os protestantes interpretam, não estou dizendo que é a única interpretação correta, mas é dos protestantes, é que quando Jesus fala assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele está falando assim, Pedro, baixa a bola, você é uma pedrinha, mas sobre a rocha, que sou eu, ou a frase que você falou, tu és, porque Pedro falou para ele, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Os protestantes vão dizer que a pedra é Cristo e essa frase que Cristo é o filho de Deus vivo. Aí em Atos dos Apóstolos 4:11 e 1 Pedro capítulo 2, do versículo 4 ao 9, Pedro vai reforçar várias vezes que Cristo é essa pedra e não ele. Entendeu? Então, chegou um momento em que Pedro fez os apóstolos estavam fazendo milagres, e aí a galera começou a meio que endeusar eles, tá? E eles falaram, ó, nada que nós fizemos somos nós. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 ou 3, acho que é no 3, que Pedro tá entrando no templo e tem um aleijado, que tava há anos ali. Aí Pedro tá passando, aí o aleijado fala, pô, tem alguma moeda aí? Ele falou, não tem moeda, mas o que eu recebi de graça eu te dou de graça, levanta e anda. Aí o cara levantou e andou, e todo mundo ficou maravilhado, porque todo mundo conhecia aquele aleijado. E aí eles começaram a querer endeusar Pedro. Pô, olha só o que você fez. Ele falou, eu sou igual vocês, pecador, limitado, falho. Quem fez andar esse homem foi Cristo. Então o que é legal é que Pedro sempre aponta para Cristo. Entendi. E outro detalhe. Pedro era casado e continuou casado. Um dos primeiros milagres de Jesus foi curar a sogra de Pedro, estava com febre. Então, padre não casa, Pedro era casado. Padre tem um dogma da infalibilidade papal. Quando ele está falando ex cátedra, ou seja, de púlpito, ele é infalível. Pedro não era infalível, era falível. Negou Jesus 3 vezes, tomou várias broncas de Jesus. E Paulo repreendeu, numa situação que está em Gálatas e Atos dos Apóstolos, ele repreendeu Pedro na frente de todo mundo, esculachou Pedro, porque ele falou, Pedro, quando você está com os caras que são a favor da circuncisão, você fala que é a favor. Quando você está com os caras que são contra, você fala que é contra. Ih, conheço muito essa galera. Dependendo quem que você tá, você fala uma parada. Então, se Pedro fosse papa, pô, Paulo esculachou o papa. Entendeu? Um negócio que não bate certo. Paulo ficou preso em Roma. Segundo a linha do tempo que os católicos colocam, Pedro já seria o papa. E aí Paulo, que tinha um bom relacionamento com Pedro, apesar dessas discussões, ele fala, estou sozinho aqui em Roma, ninguém veio me ajudar, só Lucas está comigo, poxa, me abandonaram. Outra questão, tá em Mateus 27. Jesus fala assim, a ninguém na terra chamei de vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está no céu. É claro que eu posso chamar meu pai biológico de pai, mas o que ele está querendo dizer? Não chame o sacerdote de pai. Então você chamar o sacerdote de pai, Jesus diz que é errado. Pô, padre significa pai e papa também. Exatamente. Então tem uma série de coisas assim que, pô, não vão batendo, entendeu? Então, será que essa questão, desculpa se eu te interromper no raciocínio, mas será que essa questão papal aí foi meio que deixar um pouco de lado os ensinamentos ipsis literi ali na ponta da lei, ali na ponta da literalidade ali, deixar um pouco esses ensinamentos religiosos de lado para transformar essa igreja de Cristo numa coisa mais política? Na minha opinião, 100%. Sim, 100%. Agora, eu sempre faço essa ressalva, não adianta eu fazer, porque os caras sempre reclamam. Tanto a Igreja Católica com o Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio que definiu a doutrina cristã, foi um movimento político coordenado pelo imperador Constantino, que queria ganhar o voto dos cristãos. E quanto a Martinho Lutero também foi patrocinado pelos príncipes alemães. Exatamente. Né? O duque Frederico II lá da Prússia, né? Então, tanto o movimento da Constituição da Igreja Católica quanto o movimento da Igreja Protestante foram movimentos políticos, tá? 100% políticos. E é lógico que Martinho Lutero, ao se rebelar contra a Igreja de Roma, ele abre caminho para o pensamento revolucionário que vai desembocar no Marx, tá? Então, tem essas conexões. Tá bem não é porque eu sou protestante que eu sou alienado, né? A gente é legal, eles têm problema. Então, assim, todos nesses movimentos eu vejo um dedo dos políticos, dos poderosos, aproveitando o movimento religioso para ganhar em cima, né? Constantino queria se tornar o único imperador, porque naquela época tinha um sistema de governo no Império Romano chamado tetrarquia. Eram 2 Augustos e 2 Césares, eram 4 imperadores, ou 2 imperadores e 2
subimperadores, e aí ele criou o lema um só Deus e um só imperador. Com o apoio dos cristãos ele conseguiu, deu certo essa estratégia, muito bem bolada por ele. É claro que Constantino e a tradição católica vão dizer que isso não foi uma ideia política dele, foi uma revelação divina. Ele estava indo para uma batalha, ele estava passando uma ponte, que é a famosa visão da ponte Milvius, e ele viu uma cruz no céu e escutou em latim in hoc signo vinces, com esse símbolo será vitorioso. Até quando você entra na igreja católica você vê muito as letras IHS. É isso que Constantino viu, com este símbolo, né, será vitorioso. Então, ele vai dizer que foi uma revelação. Martim Lutero vai dizer que ele estava fazendo um trabalho para Deus, mas ele estava sendo também patrocinado pelos príncipes bispos da Alemanha, que viram nessa cisão entre os príncipes alemães e Roma a oportunidade de não ter que mais pagar dinheiro ou imposto ou dever obediência, ter uma certa independência. Esse concílio que você falou, concílio Nicéia. de Nicéia, foi em Hagia Sófia, não foi? Na igreja? Na igreja, Sim, foi em Constantinopla, né? Eu estive lá, eu estive lá, e foi muito legal porque o guia, um cara muito bom, um historiador muito, muito bacana, a gente deu sorte de pegar um cara bem estudado, realmente. Ele estava contando que porque dos protestantes, porque eles realmente protestaram da forma como uma parte da igreja católica queria formar a Bíblia, porque queria tirar alguns livros e deixar outros, né? E eu acho que um pouco dessa coisa do protestante, o nome protestante sai desse concílio. Exato. Sai desse encontro na Hagia Sófia, que hoje é na Turquia, né? É Istambul, mas na época era Constantinopla. Sim. E aí você tem, lá nesse lugar é que começam a se separar os luteranos, os católicos apostólicos romanos, os protestantes eles inclusive saem na antes. verdade, desculpa 3D, o concílio de Nicéia foi no ano 340, se não me engano, 300 e pouco. A reforma protestante vai acontecer em 1517 apenas. Então, assim, a divisão do protestantismo e catolicismo vai demorar mais um tempo ali. Mas é ali que, até onde esse historiador lá turco contou, ele falou assim, é dali que surge a origem do nome protestante. Ah, tá bom. Dessa situação da galera que estava literalmente protestando contra os apostólicos romanos. Sim. E ali foi ali que teve a cisão da igreja católica, por isso que você tem... Aí você tem depois você vai ter a mudança da igreja de Roma e a igreja grega oriental, né? Aí você tem o Papa do Oriente e o Papa do Ocidente, né? Vai ter Istambul, Constantinopla com o Papa e vai ter Roma com outro Papa, né? Então você tem a igreja russa, eslava e turca e a igreja romana e ocidental. Deixa eu fazer o fechamento de um minuto. Falta o... Constantino chega e fala assim, ó, agora o Império é cristão. Os caras, mas como assim? Não, somebody, pra pegar o apoio. Aí... Veio depois dele um outro imperador chamado Graciano. Graciano falou, não quero saber nada de igreja, porque Constantino virou líder da igreja, sem saber nada de Bíblia. E aí Graciano chegou pra um cara e falou, meu irmão, cuida da igreja aí pra mim, um tal de Damaso ou Damásio. Teoricamente, esse cara foi o primeiro papa. Porque ele foi o cara que o Império Romano virou e falou, se vira, cuida da igreja, que eu não quero saber negócio de igreja não. Então ali, no início do século V, ali, anos 400 e pouco, a gente tem o primeiro papa nesse sentido, né? Não o Pedro, mas o Damásio. Perfeito. Entendi. Agora que eu fiz a conexão, porque para a igreja católica, Pedro é o primeiro papa. Tanto que tem a basílica. Isso, São Pedro, lá no Vaticano. Tem a pedra, inclusive, lá dentro dele, lá em algum lugar. Sim, o túmulo de Pedro e de Paulo, né? Mas Paulo morreu em Roma, Pedro não. A Bíblia nunca cita a presença de Pedro em Roma. Pois é. E aí, pela igreja católica... Então Pedro seria o primeiro papa, mas pela história... na interpretação protestante, principalmente, né? Tô demarcando pro cara não falar, não é isso. É uma linha de pensamento. A linha de pensamento seria o Damásio. O bispo Damaso foi o primeiro papa, nesse sentido. E como é que ficava isso? Tinha lá a galera dos apostólicos romanos e tinha os outros católicos que hoje... A igreja ortodoxa oriental. Ortodoxa oriental. Tinha o próprio papa, então esse papa Damásio seria esse o primeiro papa dos ortodoxos. Eles tiveram o cisma do Oriente. O que é o cisma do Oriente? A igreja oriental ortodoxa se desvincula da igreja de Roma. Foi o primeiro baque nessa força dos papas. Depois aconteceu o cisma do Ocidente. O que foi o cisma do Ocidente? A França é melhor não falar França e Itália, porque não tinha nem França nem Itália. Paris e Roma, cada uma escolheu um papa. E aí tinham dois papas ao mesmo tempo. A história dos dois papas. Entendeu? Aí tem a ideia do antipapa, que é o falso papa. Então foram acontecendo uma série de confusões nesse negócio da nomeação dos papas, da escolha dos papas. Depois vem um problema chamado a crise das investiduras. O que é isso? Crise da investidura é quando... existe uma briga entre a nobreza e o clero, entre as famílias nobres e a igreja, de quem nomeia quem, porque os nobres estavam querendo escolher os papas. Aí a igreja falou, não, nós escolhemos os papas, vocês escolhem os reis, pô.
Não mete o bedelho no meu serviço que eu não meto no teu. E aí começou uma guerra também, uma briga. Então, foram havendo várias confusões ali que foram minando essa ideia de que é uma só igreja, um só papa, né?